Pessoal, então continuando o assunto de quantificadores, vimos a parte de negação, não é isso? Agora vamos ver o seguinte, na página 32 aí eu coloquei representação simbólica das proposições categóricas, né? Então a proposição categórica são aquelas proposições que tem as palavras todo, algum ou nenhum, tá certo? Então eu vou representar essas proposições categóricas usando os quantificadores, universal e o existencial. Está na página 32. Veja o seguinte, vamos ver a tabela aí. Quem tiver o material escrito, né, dá uma olhadinha aí na tabela. Eu vou aqui para o quadro, vou criar uma página em branco e aí eu vou mostrar por que a negação, aliás, negação não, a representação simbólica de cada proposição categórica é como está mostrado aí na tabela. Então vocês têm que memorizar essa tabelinha aí, tá? Como eu já falei, é importante também saber por quê. Mas na hora da prova, que a gente fica um pouquinho nervoso, se saber memorizar, você vai ganhar tempo. Então aqui, deixa eu botar aqui preto, pronto. Olha, pessoal, na tabelinha aí, eu faço o seguinte, a representação simbólica do todo A é B, eu digo que é a seguinte, para todo X, A de X implica B de X. Só corrigindo aqui. A de X implica B de X. Tá? Veja o seguinte aqui, ó. Todo A é B. Todo A é B, quem já viu essa parte inicial de proposições, a gente lembra o seguinte, que a proposição condicional, né, com a proposição condicional A implica B, ela é representada como? O conjunto A, né, o conjunto A dentro do conjunto B, né? E a mesma coisa, a mesma representação do todo A é B, né? Todo A é B também é representado assim, né? Então é o seguinte, todo A é B é equivalente a uma condicional. Por isso que a representação em termos de quantificador, observe aqui, ó, o todo A é B, como é que eu faço? Eu transformo numa condicional, tá aqui, uma condicional, tá? Então, pronto, todo A é B é simbolizado por uma condicional. E aqui eu coloco, é claro, o quantificador universal, porque eu estou usando todo. Próximo, algum A é B. O algum A é B, eu vou representar através de quantificadores, né, do símbolo de quantificador universal e existencial, da seguinte forma. Olha, algum A é B, em termos de conjunto, significa o quê? Algum A é B? Significa que o A e o B têm interseção. Tá? Quem já viu a parte teórica de proposições, é isso mesmo, tá? Quando eu falo que algum A é B, eu digo que os dois conjuntos têm interseção. Tá? Olha, a interseção, ela é representada por que conectivo? Pelo conectivo E, né? Essa região aqui, ó, né, é representada pelo conectivo E, né? É A e B. Então é o seguinte, o algum A e B é representado pelo conectivo E. Pelo conectivo E. E aqui, ó, como é algum, eu vou colocar o símbolo do quantificador existencial, né? Lembra aqui, como é que fica aqui, lembra aqui, ó, existe um X, né, que está em A e está em B. E negação do nenhum. Então, vejam, pessoal, eu estou explicando o porquê de cada um, né? Isso é bom explicar para facilitar a memorização dessas fórmulas. Mas a próxima aqui, ó, a próxima é nenhum A é B. Eu represento como? Eu coloquei aí, pessoal, simplesmente fazendo a negação, né, do que está aqui em cima. Ó, que é a negação de algum? A negação de algum é nenhum, né? Então eu posso fazer o seguinte, negação de algum é nenhum, então a negação disso vai ser a representação do nenhum. A negação disso vai ser a representação
Tá? Eu posso, lembrem, né? Eu posso colocar esse não junto com é ou então aqui fora, tanto faz. Então, ó, repetir aqui, ó. Eu também poderia fazer o seguinte, a negação, o nenhum, ele equivale ao quê? Ao todo, não, né? Então, poderia aí, ó, fazer o quê? A negação do nenhum é o todo, não. Então, poderia representar como? Para todo x, aí eu faria o quê? A negação, deixa eu ver aqui, todo A é B, deixa eu ver aqui, nenhum A é B, fica todo A não é B, não, aí ficaria A e não B, né? Deixa eu ver aqui só uma coisa, negação do existe, a negação do outro vai ser o todo, e a negação do E, exato, vai ficar o seguinte, é só ver aqui, ó, só ver o seguinte, a negação do existe é o todo, ok? Negação do existe é o todo, então pode representar assim, só que esse não aqui, ele está negando a proporção toda, então a negação do existe é o todo, e a negação do E é o O, negando os termos, então ficaria assim, né, ó, a negação de A, troco o E pelo O e anego o B também, tá bom? Então, tem essas duas formas de representar o nenhum. Vamos lá, para a próxima. O algum A não é B. Algum A não é B. Como eu faço? Olha, o algum A não é B é a negação do todo. Lembram? Quando diz assim, ó, todo poeta é feliz, tá? Todo poeta é feliz. Qual é a negação? Algum poeta não é feliz. Então a negação do todo é algo não. Então a negação dessa expressão aqui vai ser a representação do algo não. Então eu vou fazer a negação disso aqui. Que é a negação disso? A negação disso é o quê? Troco tudo pelo existe e vou negar essa condicional. A negação da condicional, já vimos anteriormente aí, repete a primeira parte, troca o implica pelo e nega a segunda parte. Pronto, tá aí tudo explicadinho, o porquê de cada representação simbólica das proposições categóricas, tá? Então, expliquei para facilitar depois a memorização. Vamos aqui partir, né? Vamos agora para alguma questão aqui do CESP. Vejamos aqui a questão 8, depois vamos ver a questão 10, para finalizar essa parte de quantificadores. Então, questão 8. Vamos ver aqui, ó. Algumas sentenças são chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Se a sentença aberta for uma expressão da forma para todo x p de x, lida como para todo x p de x, em que x é um elemento qualquer de um conjunto U e p de x é uma propriedade a respeito dos elementos de U, p de x é a sentença aberta, né? Então, é preciso explicitar U e P para que seja possível fazer o julgamento como V ou F. Isso é verdade, né? Para verificar que uma sentença quantificada é verdadeira ou falsa, vai depender da sentença aberta, P de X, e vai depender também do conjunto ao qual X pertence. A partir das definições acima, julgue os itens a seguir. Vamos ver aqui, ó. Esse item 1 é um que não envolve proposição categórica, não. Vamos ver aqui, ó. Se um for o conjunto de todos os funcionários públicos, até é o seguinte, esse aqui é uma proposição categórica, né? Todos os funcionários públicos. Eu só quero dizer o seguinte, que eu não vou precisar representar simbolicamente a proposição categórica nesse item 1. Então aqui, ó, se U for o conjunto de todos os funcionários públicos e P de X for a propriedade X é funcionário do INSS, então é falsa a sentença para todo X, P de X. Então vamos lá, vamos tentar ler essa sentença aqui numa forma mais simples, né? Para todo X, P de X, olha. Quem é o conjunto? O conjunto ao qual X pertence. Está aqui, ó. Conjunto ao qual X pertence é esse aqui, ó.
todos os funcionários públicos, né? Então fica assim, ó, todo funcionário público, quem é P de X? Funcionário do INSS. Então eu posso representar isso aqui, ó, todo funcionário público é funcionário do INSS, tá? Então a representação numa linguagem falada ficaria assim, né? Todo, por que todo? Porque está usando aqui o quantificador todo, tá? Todo funcionário público é funcionário do INSS, tá bom? Pronto, acabei de transformar essa sentença aqui numa sentença mais simples de ser interpretada, tá? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Todo funcionário público é funcionário do INSS. É claro que essa sentença aqui, ela é falsa, né? Nem todo funcionário público é funcionário do INSS. Essa sentença aqui, é claro que ela é falsa, tá? Mas o seguinte, aí, o item está errado? Cuidado, né? O que é que ele está dizendo a respeito dessa sentença? Ele está dizendo que é falsa a sentença. Opa! Então, eu achei falso. Ele está dizendo que é falso, então o item está certíssimo. Item certo. Pronto. Então, finalizamos aí o item 1. Agora, passemos ao item 2. Item 2 diz assim: considere-se que o conjunto dos funcionários do INSS, P de X seja a propriedade, X é funcionário do INSS, e Q de X seja a propriedade, X tem mais de 35 anos de idade. Desse modo, é correto afirmar que duas das formas apresentadas na lista abaixo simbolizam a proposição todos os funcionários do INSS têm mais de 35 anos de idade. Pessoal, eu tenho aqui a proposição categórica, certo? Essa é a nossa proposição categórica. Pronto, aqui. E aqui, ó, ele está dizendo que pode ser representado simbolicamente dessa maneira. Ó, pela tabelinha, lá da página 32, sabemos que a representação do todo, como é que ela é feita? Vamos ver aqui, né? A representação do todo, você coloca o quantificador universal, né? Para todo x, vou botar aqui para todo x. E agora eu vou usar aqui a sentença aberta, né? Aqui, ó, envolve aqui todo funcionário do INSS tem mais de 35 anos de idade. Ele definiu aqui duas propriedades, né? A propriedade P de X está aqui, ó. X é funcionário do INSS. E a propriedade Q de X está aqui, ó. Então, P de X é isso aqui. E o Q de X é isso aqui. X tem mais de 35 anos de idade. Então, esse aqui é o Q de X. E ali era o P de X. Certo? Pronto. Então, aqui, ó. Todo funcionário do INSS tem mais de 35 anos. Nós sabemos que essa proporção categórica é representada por razão condicional, né? Então, se é funcionário do INSS, né? Se é funcionário do INSS, então tem mais de 35 anos, né? A condicional fica dessa maneira, repetindo. Se é funcionário do INSS, então tem mais de 35 anos de idade. Então, e quem é funcionário do INSS? Qual é a propriedade? Funcionário do INSS é a propriedade P de X. Então, aqui, ó. Então, fica P de X, implica tem mais de 35 anos de idade, que é a propriedade Q de X. Então, nessa ordem, ok? Então, primeiro, funcionário do INSS. Depois, tem mais de 35 anos de idade. Então, a representação correta é essa, tá bom? Quem tem essa representação aqui? Ó, essa representação aparece somente aqui, ó, no item 3. Então, o item 1 e o item 2 estão errados. Ainda poderia fazer a representação seguinte, ó. Nós sabemos que a equivalência, né? A forma equivalente da condicional é o quê? É negar o primeiro, nega o primeiro, repete o segundo,
e troco o implica pelo também. Então, essas duas formas estão corretas, tá? Essas duas formas estão corretas. Eu fiz aqui a forma equivalente da condicional. Só que somente essas duas formas estão corretas. Só que aqui, somente a terceira, né, que está correta. No item diz o quê? Ele falou que é correto afirmar que duas das formas, duas, não, só tem uma forma correta. Então, o item está errado, porque só há uma forma correta, é a 3. E o item diz que tinha duas formas corretas. Deixa eu ver aqui, faltando, já passou de 15 minutos, mas está faltando aqui só... Eu vou dar um intervalinho, então daqui a pouco eu volto com mais outra questão.